Livro do Gênesis. Capítulo de número 29. Versículo de número 35. Gênesis capítulo 29, verso 35. Todos encontraram? Amém? Mais uma vez, ela ficou grávida e deu à luz um filho. Então disse: desta vez louvarei o Senhor. E por isso lhe deu o nome de Judá. E depois disso, não teve mais filhos. Lê de novo. E por isso, não deu. O verso inteiro. Mais uma vez, ela ficou grávida e deu à luz um filho. Quem ficou grávida? Quem ficou grávida? Lia. Vai. Então disse: desta vez louvarei o Senhor. Esse é qual filho de Lia? Quarto filho. Tá. Ela disse o quê? Desta vez louvarei o Senhor. Põe o microfone na boca, dá o microfone para Lara. Vai. Dessa vez. Desta vez louvarei o Senhor. Olha para quem está perto de você e diga: dessa vez. Você louvará ao Senhor. Diga o outro do outro lado: desta vez. Você louvará ao Senhor. Se assente, por favor. Queridos, eu louvo a Jesus por poder compartilhar com vocês essa palavra. E eu desejei muito estar nesse culto hoje. Não existe nenhum lugar no mundo onde eu quisesse estar além do que este lugar hoje. Eu rejeitei convites, oportunidades, exatamente para estar aqui. Por quê? Porque eu desejei muito estar aqui. Aqui é o melhor lugar, para mim, o melhor lugar do mundo. Eu estou aqui porque faz sentido para mim estar aqui. Eu estou aqui porque eu sou nutrido por esse altar, alimentado por esse altar. Então, para mim, faz muito sentido. E também porque hoje nós vamos falar sobre Judá. Falar sobre Judá é falar sobre o mês profético que nós estamos inseridos. Então, há uma necessidade de falar acerca um pouco mais sobre Judá. E como é de costume todo ano, a partir de julho para frente, depois do julho renovação, eu vou falar sobre Judá até dezembro. Então eu vou ficar 6 meses falando sobre Judá. Então hoje é aquela síntese aquela síntese é um pouco detalhada, mas não com tantos detalhes. Mas nós vamos passar por algumas coisas que são importantes acerca desse personagem. Quem trouxe a Bíblia diz amém. Amém. Quem trouxe caderno, papel, caneta, bloco de anotação, diga glória a Deus. Glória a Deus. A caneta está aí e diz amém. Amém. Então nós vamos anotar algumas coisas aqui. Amém? Queridos, falar sobre Judá em Gênesis capítulo de número 29. A narrativa bíblica nos conta que Jacó tinha 4 mulheres e a sua primeira esposa era Lia ou Leia. E a Bíblia diz que essa mulher, ela não era amada por Jacó. Ela vivia uma rejeição, como diz o versículo de número 31 do capítulo de número 29. Mas no versículo de número 31, o texto diz que o Senhor viu. O que o Senhor viu, pastor? O Senhor viu o desprezo que Lia
vivia dentro da sua própria casa, vendo que ela foi colocada em uma situação que não pediu para estar, mas devido à cultura e o ambiente onde ela estava, foi necessário. Mas o que Lia não sabia é que por mais que Jacó, ou o coração de Jacó, os sentimentos de Jacó, houvesse escolhido a Raquel, Deus havia escolhido Lia. Lia não é a escolha de Jacó. A escolha de Jacó é Raquel. Mas a escolha de Deus é Lia. Porque não importa se quem está em minha volta não me escolheu. O que importa é que Deus me escolheu para um plano. Eu queria que você olhasse dentro dos olhos de alguém e dissesse para ela: foi Deus. Não pega esse dedo aqui e diga para ela: foi Deus que escolheu você. Você não é escolha do pastor. Você não é escolha da sua mãe. Você não é escolha do seu pai. Você não é escolha da sociedade. Você é a escolha de Deus. Não há nenhum privilégio no mundo que seja maior do que este, de ser escolhido por Deus, de ser amado por Deus, de fazer parte de um plano divino. Deixa eu liberar uma palavra para alguém que está aqui. Deus não gera pessoas e depois projetos. Deus gera primeiro projetos e depois pessoas. Significa que Deus não tem um projeto na minha vida. Deus tem a minha vida para um projeto. Deus não nos criou e depois ficou procurando o que ia fazer conosco. Deus, Ele criou um projeto e por causa do projeto, Ele te criou. Então nascemos para cumprir um propósito. Eu queria que você levantasse a mão direita. E você vai bater no peito com essa mão e vai dizer assim: eu nasci para cumprir um propósito. 1, 2, 3. Nasci para cumprir. Dá para ser melhor? Dá para ser melhor? Eu nasci para cumprir. Então, se você nasceu para cumprir um propósito, significa que você não é obra do acaso. Você não é obra de mamãe. Você não é obra de papai. Você é obra do Senhor. Projeto de Deus. Você não nasceu por vontade da sua mãe. Você não nasceu por vontade do seu pai. Você nasceu por vontade e propósito totalmente divino. Possa ser que você tenha ouvido de uma maneira engraçada ou de uma maneira séria alguém em uma conversa dizer: você não foi projetado. Talvez pela mãe não. Talvez pelo seu pai não. Eu não tenho problema nenhum com isso. Eu já falei isso aqui algumas vezes nesse altar. Não falo com mágoa nenhuma. Mas para mim isso é muita resposta de Deus. Eu sou caçula de 6 irmãos. Aquela famosa rapa do tacho. Até a vez da pastora Jéssica, a minha mãe concebeu a ideia de tê-la. Mas quando Jéssica nasceu, em 14 de abril de 1992, a ordem, já mandei a data do aniversário profeticamente aqui. Aí, projeta. Aí a regra ou a ordem lá de casa foi essa: Herculano, meu pai,
Você trabalha no Hospital Santa Marcelina. Aproveita e fala com aqueles médicos e opera. Nós já temos 5 filhos. Não dá para ter outro. A casa é pequena. Não tem mais para onde ir. E o meu pai ficou enrolando para operar. Até que, quando a Jéssica estava com poucos meses, minha mãe recebe o diagnóstico: grávida. Mas a ideia não era ficar grávida de novo. A ideia era parar na Jéssica. Não é que minha mãe me rejeitou, nunca. Fui amado sempre. Não tenho nenhum complexo de inferioridade. Pelo contrário, lidou muito bem comigo. Não falo isso com dor ou com mágoa. Mas eu sei que minha mãe não escreveu um roteiro para mim. Não escolheu um projeto para a minha vida. Mas no céu. Oh, aleluia. No céu, o meu Senhor escrevia a minha história. Pastor, não estou entendendo. Eu estou tentando explicar para você que quem é projeto de Deus não depende de validação da terra. Eu estou dizendo que quem é projeto de Deus não precisa de confirmação, de aplausos ou que alguém acredite na terra. Quem é projeto de Deus, ninguém pode atrapalhar e ninguém pode impedir. O salmista no Salmos de número 139, ele disse: os teus olhos me viu quando eu ainda estava informe, e todos os meus dias já estava escrito na eternidade, antes que eu fosse gerado no ventre da minha mãe. O que o salmista está dizendo é: antes de eu nascer, a minha história já estava escrita. Aleluia, aleluia. Eu vou liberar isso aqui para alguém. Talvez você não esteja vivendo o que você gostaria de viver, mas você está vivendo exatamente aquilo que Deus quer que você viva. Se você fosse projeto da... É para você pegar isso aqui. Quem está no som aí? Quem está no som lá? Ô Rony, me dá R$1 de retorno. Geralmente eu peço 25, mas é porque a minha voz está muito cansada. E eu quero entregar o meu melhor aqui também. Aqui para ir vocês decidem, eu não consigo ouvir. Mas o retorno aqui para mim está baixo. Dá mais um pouquinho. Dá um dó maior aí para mim. Eu não sei o que é dó maior, é que eu acho bonito isso. Eu passei esses dias tudo com cantor e pregador, dizia: me dá um mi. Eu falei: quer saber, eu vou pedir também. É por isso que a Bíblia diz no Salmo 124, que os filhos não são herança dos pais. Eu vou falar de novo. Os filhos não são herança dos pais. Os filhos são herança, tem alguém comigo ou não? São herança do Senhor. Pastor, não peguei, eu te ajudo. Se você fosse projeto da sua mãe, quando a sua mãe morresse, a tua história tinha que acabar. Se você fosse projeto do teu pai, quando o teu pai acabasse, você também teria que acabar. Por quê? Porque se você é projeto do homem, os projetos dos homens morrem com os homens. Escute, um dos pintores mais conhecidos, renomados no meio do mundo inteiro, Leonardo da Vinci, foi encontrado várias obras incompletas, quadros que diriam que seriam melhores, maiores e mais conhecidos até mesmo do que Mona Lisa, sendo a Mona Lisa um dos quadros mais conhecidos e raros do mundo. Encontraram muitas obras de arte dele sem sequer ser terminada. Pior, ninguém foi capaz de terminar. Porque o que ele estava desenhando estava dentro dele. Não tinha rascunho, só ele sabia o que estava desenhando, só ele sabia o que estava fazendo.
Então alguém tentou, vamos tentar criar isso aqui, vamos tentar concluir o que ele começou. Mas tudo que tentaram fazer não era o que estava de fato projetado para aquilo. Porque aquele projeto era de Leonardo da Vinci. Assim também aconteceu com Van Gogh. Outra situação, o Rodoanel, que tem hoje em São Paulo, que rodeia o estado de São Paulo inteiro. Essa obra é muito antiga. E o primeiro engenheiro que começou aquela obra, estude sobre isso, dá um Google depois, ele morreu no meio do processo. E aí teve aquela roubalheira inteira que vocês conhecem. Eu não estou pregando sobre política, mas você conhece a realidade do Brasil. Então as obras ficaram tudo paradas. E veio voltar a ser executada lá no ano de 2017, 2018, 16, 17, 18, pegou com força. Mas quando eles retomaram o projeto, o engenheiro primário não estava mais vivo. Então não conseguiram compreender o que estava desenhado. Então o que tiveram que fazer? Fazer outra planta, com outro engenheiro, com outro projetista, porque ninguém conseguia executar aquilo, porque aquilo que estava desenhado estava dentro daquele que desenhou. Então para quem olha aquilo não faz sentido, mas para quem está desenhando, para quem fez o projeto e para quem escreveu, ah, meu Deus do céu. Será que eu estou pregando para alguém que está aqui? Eu estou tentando dizer para você que você não é projeto da sua mãe. Eu estou tentando dizer para você que você não é projeto do seu pai. Eu estou tentando dizer para você que você não é um acidente na ciência. Eu estou tentando dizer para você que você não é um equívoco da biologia. Eu estou tentando dizer para você que você é um projeto de Deus andando nessa terra. Mas a tua história foi escrita na eternidade. Alguém está comigo? Amém ou não amém? Deus julgou a causa. O ambiente é de oposição. Já nasceu Rubem, olha isso, me ama. Está aí o filho. Jacó não ama. Lia continua insistindo. Nasce Simeão, Deus me ouviu. Mas Jacó não me ama. Nasceu Levi. A linhagem araônica sacerdotal. Me ama, ainda não me ama. Aí Lia engravidou a 4ª vez. Quando o menino nasce, ela vai dizer, o nome dele será Judá. No hebraico, Iudá. Iudá significa o louvor, aquele que ouve. Quando Judá está nascendo, Lia está dizendo, eu não preciso do amor de Jacó, eu preciso louvar ao Senhor. Eu não preciso de aprovação da terra, eu preciso louvar ao Senhor. Mas você sabe que você não vai ser amada, não tem problema, eu gerei louvor. Eu gerei adoração. Eu não dependo de situação para adorar. Eu não dependo de estar bem para adorar. Eu não preciso que as coisas estejam dando certo para me adorar. Eu gerei louvor. Eu gerei adoração. Nas minhas entranhas foram gerado Judá. Eu tenho um Judá na minha vida. Eu estou sentindo o peso dessa mensagem. Eu gerei um Judá na minha vida. Eu queria que você levantasse uma das suas mãos. Pega esse dedo aqui. Aponta, isso aqui é profético, não é pedagógico, é profético. Aponta esse dedo para alguém e diga, nessa terça-feira eu profetizo sobre a sua vida. Você está gerando, diga mais forte, você está gerando Judá. Você está gerando adoração. Você está gerando louvor. Deixa eu ver quem está gerando adoração. Pega isso.
Judá foi gerado e Judá nasceu. O nascimento é a ruptura de uma bolsa com líquido chamado amniótico, que estoura. Tem muitas mães aqui que sabem bem o que é isso. E a criança precisa sair. Então, a criança estava dentro. É isso, pastor Giovana? E agora ela saiu. A criança estava, e quando ela é gerada, ela sai. Quando está dentro, pastora Giovana, eu me lembro da senhora, alguns meses atrás, com a barriga desse tamanho, e eu dizia assim, como que tá? Você dizia, tá bem. Você não sabia como ela era. Você não sabia as suas características. Mas quando a bolsa estourou, o que estava dentro saiu. E agora você não anda mais com a adoração, com uma Manu dentro. Você anda com a Manu fora. E agora quem te vê não vê mais a Manu dentro. Porque ela criou forma. E agora eu sei como é a adoração. Eu sei o formato que tem o louvor. Luana, porque quando o louvor está dentro de mim, quando a adoração está dentro de mim, as pessoas só conseguem ver a adoração quando eu adoro. Mas quando a adoração nasce, o meu estilo de vida adora. A maneira que eu ando adora. A maneira que eu me comporto adora. Tem alguém comigo aqui? Quando eu gero adoração, eu não preciso dizer que eu sou crente. Quando eu chego, alguém diz, tem alguma coisa diferente em você. E você diz, eu gerei Judá na minha vida. Eu ando, levante as suas mãos. Assim diz o Senhor, você não vai andar com uma adoração apenas dentro. Você vai andar com Judá nas suas mãos. Onde você chegar, uma altar de adoração será levantado. Lia continua sendo rejeitada. Mas a adoração, o louvor, foi gerado. Toda vez que Lia se sentia desprezada por Jacó, Judá passava na frente dela. Toda vez que Lia dizia, Jacó, durma comigo hoje. E Jacó dizia, não, hoje eu vou dormir com Raquel. Quando a tristeza vinha, quando a tristeza queria entrar, Judá passava na frente da tenda. Imagine Lia dizendo, esse homem não me ama, eu continuo sendo rejeitada. Aí Judá entra e diz, está tudo bem, minha mãe. Como assim? Eu vim te lembrar. Que você não precisa do amor de Jacó. Você gerou adoração. A Bíblia diz que Judá, vou entrar nessa parte aqui rápido. Judá, ele cresce junto aos seus irmãos. E Judá é uma das pessoas que quando José vai ser vendido em Gênesis 37, Judá vai dizer aos irmãos, não vamos matá-lo. Capítulo 37 do Gênesis. Se nós matarmos, o sangue dele vai ficar nas nossas mãos. Se nós matarmos, o sangue dele ficará nas nossas mãos. Então vamos vendê-lo. Vamos tirar ele desse cenário.
Eu pergunto e você responde. Ser morto é pior ou melhor do que ser vendido? Bem pior. Porque vendido eu ainda estou vivo. E vivo Deus pode mudar a minha história. O que Judá está provocando ali é um livramento. É como quem dissesse: onde Judá está, aquilo que era para gerar morte, um grande livramento é dado a esse ambiente. Eu sinto o peso da mensagem que eu estou pregando, e o meu Senhor manda eu dizer para alguém que está nesse culto: você está debaixo desta palavra, você está debaixo do ano de Judá, e esse ano tem livramento para sua casa. Esse ano tem livramento para sua família. Assim diz o Senhor: eu quebro o arco, eu corto a lança, eu queimo os carros do fogo, mas ninguém vai tocar na sua família. Se é para você que eu estou pregando, faz sinal de adoração e adora o nome de Jesus. No capítulo de número 38, a Bíblia diz que Judá, vai doer essa parte aqui. Judá saiu da sua terra, se afastou dos seus irmãos, foi para o meio dos cananeus, encontrou uma mulher por nome de Sua. Judá estava em um ambiente com as moedas que ganhou da venda de José. Quando ele chegou no meio dos cananeus, que era o lugar onde ele não deveria estar, porque Deus proibiu o contato com os cananeus. Por isso que os cananeus são a descendência de Cã, e sobre a descendência de Cã havia uma maldição. Então Deus disse: não se relaciona. Mas Judá chegou lá. Ele tinha um amigo por nome de Irã. E no meio de uma conversa, de repente, Irã disse: essa aqui é sua. Aí Judá olhou e disse: minha? E casou com ela. Isso aqui é sua. Ele disse: então dá aqui para mim. Pegou para ele, casou com ela e teve 3 filhos. O nome do primeiro é Er. Se você é paulista, Er. Se você é de Votuporanga, Er. Aprende a falar hebraico. Então, para um bom paulista, pigarro na garganta, Er. Para nós aqui é Er, com 3 R. Alguém? Aí o segundo filho dele é Onã. O terceiro filho dele é Selá. A Bíblia diz que Er foi o primeiro a se casar. E a Bíblia diz que ele se casou com uma mulher por nome de Tamar. Qual é o nome dela? Fala comigo. Qual é o nome dela? Tamar. E a Bíblia diz que como primogênito de Judá, ele é responsável por dar continuidade à descendência de seu pai. Mas a Bíblia diz que ele fez o que era mal aos olhos do Senhor. E a Bíblia diz que Deus o matou. A tradução da NAA diz assim, que Deus o fez que morresse. Tira o peso. Eu gosto dessa parte aqui, na Almeida Corrigida Fiel. Deus o matou. Porque Deus mata. Deus mata e não vai preso. Deus mata e não passa por júri.
Ele dá a vida e Ele tira. Deus mata e não precisa pedir ordem para ninguém. Não, Ele não só dá vida, Ele também mata. Obrigado. Matou. Pergunta que fica no ar: por que Deus matou ele? Porque ele fez o que era mal. Nem diz o que ele fez, mas o que ele fez foi o suficiente para Deus matá-lo. Aí a Bíblia diz que entra a lei do... Vou falar um negócio aqui, eu estou aproveitando que eu estou mais calmo hoje. Deus matou bem mais gente que o diabo. Ai, que alívio. Não, Deus matou bem mais gente. Você está lendo a Bíblia comigo, você está lá em Levítico, você viu tanto de coisa que não pode fazer. Deus matou um monte de coisa. Vamos comigo. Deus está matando gente. E matando a rodo. Vem comigo, vem comigo. Aí a Bíblia diz que entra a lei do levirato. O que é a lei do levirato, pastor? A lei do levirato, o filho, o segundo filho o primeiro irmão desse homem que morreu, esse jovem precisa casar com a cunhada. Pastor, que negócio esquisito. Eu também acho. Ele tem que casar com uma cunhada e dar um filho a ela. E o filho dela recebe o nome do irmão que morreu, para dar continuidade à descendência, para não ser apagada. E o segundo filho aqui, pastor, o nome dele é Onã. E a Bíblia diz que Onã entrou na lei do levirato. Isso aqui é código de Hammurabi ainda, mas lá em Deuteronômio essa lei vai se repetir como mitzvot. Aqui não é mitzvot, aqui é código de Hammurabi, mas já regia o mundo antigo. Já era costume naquele tempo. Então a Bíblia diz que Onã, o nome Onã significa forte. O nome Onã significa o quê? Forte. A Bíblia diz que Onã aceitou se deitar com a cunhada do irmão falecido. Mas a Bíblia diz que Onã, quando tinha relação com Tamar, ao terminar a relação, ele jogava sêmen na terra. E a Bíblia diz que Deus matou ele. Pastor, por que jogou sêmen na terra? Não apenas por isso. Porque Onã utilizou Tamar para saciar o seu prazer, mas não produziu o que deveria produzir. Ele olhava para Tamar como uma manobra de prazer e não de produção. Ele olhava para Tamar pelo que Tamar podia dar a ela e não pelo que ele podia dar a Tamar. Mas a regra do levirato não é o que a mulher pode dar ao homem, mas o que o homem pode dar à mulher, a semente. Mas Onã inverteu as coisas. De vez ele dar um filho para Tamar, ele pegou Tamar e usou ela para ter prazer. Pastor, não está entendendo. Ele está fazendo certo pelo propósito errado. Aperta o cinto. O certo do jeito errado continua sendo errado. Não adianta ter boa intenção se o que está fazendo é errado. Não adianta você ter boa intenção se o que você está fazendo não foi o que foi mandado. Há uma frase antiga que diz que o céu, ou melhor, que o inferno estará lotado de boas intenções. Porque não é sobre a intenção, é sobre fazer o que foi mandado. Todos os dias Onã saía da sua tenda, entrava debaixo da tenda de Tamar, se deliciava no seu leito, mas na hora de produzir, ele saía fora. Porque para sentir prazer, Onã tinha tempo. Para produzir, ele estava ocupado. Onã começou a tratar Tamar como uma prostituta, apenas para lhe dar prazer, mas não produzia nada nela. Mas ela precisa da semente, do sêmen
de Onã. Mas Onã não dá a semente. Onã é egoísta. Onã só pensa nele. Onã só pensa no seu próprio prazer. Mas o problema, pastor Mike, é que quando Onã sai da sua tenda e pensa numa rua, vamos modernizar isso aqui para clarear a mente de vocês. Onã sai da sua casa perfumado, arrumado, alinhado, cabelo arrumado, perfume importado. Está imaginando Onã? Bem vestido, bem tratado, saudável. Os companheiros na rua, meus companheiros, tudo bem? Boa noite, boa noite. Para onde ele está indo? Para a tenda de Tamar, para a casa de Tamar. Quando ele está indo para a casa de Tamar, alguém olha e diz: esse aí é homem. Todo dia eu vejo ele fazendo isso. Todo dia ele vai, nunca falta. Todo dia ele está lá. Ele pega a bíbliazinha dele, coloca debaixo do braço e ó, vai. Não, ele está lá sempre. Você pode sair para fora, 7h20 é o horário, ele sai. Olha lá, olha lá. Olha para onde ele vai. Para a casa de Tamar. Para a casa da noiva. Mas quando ele sai de lá, ele sai aqui ó, grandão. Tiago, alguém está dizendo, olha lá, fez o trabalho. Mas tem um problema. Tem um problema. Porque o tempo está passando e Tamar não engravida. Então começa a gerar-se um pensamento. Qual? Rapaz, essa mulher é amaldiçoada. Essa mulher não produz. Porque quem vem entrar dentro da tenda não sabe o que acontece dentro da tenda. Está, mas não participa de nada. Não se envolve com nada. O ambiente é um ambiente de prazer. Produzir? Jamais. Prazer? Tô dentro. Produção? Tô fora. Prazer? Tô dentro. Serviço? Tô fora. Prazer? Tô dentro. Trabalho? Tô fora. Conferência? Tô dentro. Obra? Tô fora. Prazer? Tô dentro. E ouvir uma boa pregação? Tô dentro. Participar da organização? Tô fora. Por quê? Porque da mesma maneira que Onã tratava a Tamar, alguns de nós estamos tratando a igreja. Estamos aqui, viemos aqui, mas não produzimos nada. E não é falta de semente, porque semente nós temos, mas estamos deixando em outro lugar. Porque tem pessoa que prefere jogar no chão. Do que produzir alguma coisa. Tem gente, pastora Jéssica, que prefere deixar no shopping. Prefere deixar na pizzaria. Prefere deixar na quadra. Prefere deixar no campo. Prefere deixar na lanchonete do que deixar no altar. Tem tempo para tudo, menos para produzir. Mas se é para prazer, estou dentro. Estou no culto da palavra e deixa eu pregar. Porque aqui não tem. Aqui não. Mas tem uma galera que não se envolve com nada, não participa de nada, mas não pode ver uma conferência fora paga. Ainda posta foto. Estou sendo cheia. De quê? Você está se deliciando. Esse ambiente é de prazer. Não tem disposição para vir para o culto, mas tem disposição para... Não estou falando de você que foi cultuado em outra igreja. Não é isso que eu estou falando não. Porque você produz a sua casa e querer produzir fora, está tudo certo. O problema é que aqui você não tem disposição para nada. Aqui, para nada, não se envolve com nada. Agora fora, eu falo para os meninos, não tem problema de tocar fora não. Libero ou não libero? Libero ou não libero? Vai na benção. Pastor, mas é domingo, cultua de manhã com a gente, sua casa. Vai lá servir os irmãos à noite. Nós temos mais gente aqui, serve outra igreja, nossa casa. Não é outro povo. A bandeira é diferente, mas o propósito é o mesmo, vai lá. Agora não dá para entender. Não dá para servir no sábado e ficar cansado pro domingo. Aí não faz sentido.
Concorda com o que eu estou falando ou não? Sim ou não? Não, ontem eu fui cultuar, foi muito top. E hoje vai para o culto? Hoje eu estou cansado. Não faz sentido. Estamos produzindo para fora, mas não estamos tempo para produzir. Provoca quem está do teu lado e diga assim: se eu descolar. Não, fala. Não, não vai deixar sozinho. Fala. Diga, se eu descolar que você é Onã, eu vou contar para todo mundo. Vê se você toma vergonha nessa cara e faz alguma coisa. Quem gosta dessa igreja diz amém. Quem gosta da organização diz amém. Quando você vai no banheiro, está limpo ou está sujo? Você chega aqui, está sempre organizado, sim ou não? Rapaz, o anjo faxineiro. Tem um anjo que ele vem aqui todo dia, meia-noite. Ele pega a vassoura ungida, varre teus cabelos que caiu, as unhas que você comeu ansioso na hora da mensagem. Até os demônios ele varre. Brincadeira, o anjo faxineiro não trabalha. De faxineiro é esse irmão que está do teu lado, que está totalmente envolvido, servindo você, para você apenas vir aqui para sentir prazer. Tem alguém dizendo: oi pastor, podia ficar viajando mesmo, hein? Voltou para isso? Diga assim: eu não posso ser Onã. Diga: eu não posso. Segura, diga: eu não posso vir à igreja para sentir prazer. Eu preciso vir aqui à igreja e deixar a minha semente. E não é apenas oferta, é o meu trabalho, a minha generosidade, a minha adoração, a minha força, o meu ser, a minha entrega. Quantos vieram daqui deixar sementes no altar do Senhor? A Bíblia diz, eu não posso me atentar muito a isso, mas eu volto depois, na próxima série, detalhando mais. Mas a Bíblia diz que Deus matou Onã. Pastor, por que Deus matou Onã? Porque ele jogava semente conhecido dentro da ciência de onanismo. Algumas palavras mais conhecidas, masturbação. Mas esse texto aqui específico não está falando sobre isso. Deus não matou ele porque ele jogou a semente na terra. Tem propósito aqui. Porque ele é, no caso, o segundo filho de Judá. O primeiro morreu, então ele se tornou o primogênito. Então, se ele se tornou primogênito de Judá, significa que ele é a continuidade da história de Judá. Pastor, não peguei, eu te explico. Lembra que de Judá vai vir o Messias? Lembra que de Judá é a raiz do Messias? Então, todas as vezes que Onã jogava semente na terra, ele estava dizendo: se depender de mim, o Messias não nasce. Mas ninguém pode atrapalhar o plano de Deus. Mas ninguém pode ficar na frente de Deus quando Deus decide fazer. Mas ninguém pode atrapalhar o que o Senhor falou que vai fazer. Eu vou falar isso aqui de novo. Samuel, faz um fundo de quem está recebendo o que Deus vai fazer. Levante as suas mãos aos céus. Assim diz o Senhor: ninguém vai atrapalhar Jesus nascer na sua vida. Ninguém vai atrapalhar Jesus nascer na sua história. Ninguém vai atrapalhar Jesus nascer nos seus projetos. Tem alguém que acredita nisso? Levanta as suas mãos, dá um grito de glória e adora. A Bíblia diz que Judá levantou a antena do sinal e diz: rapaz, essa mulher é a viúva negra. Ai, que vontade de falar esse negócio aqui.
Porque o problema nunca é o filho. O problema é sempre a mulher, o lugar, as pessoas, nunca eu, nunca meus filhos. Eu gosto de pessoas que assumem responsabilidade, do tipo, eu preciso melhorar. Aí tinha o terceiro filho, o nome do terceiro era Selá. Mas Judá, mas a lei do levirato tinha que ser aplicada. E agora, o menino terceiro, que é Selá, tinha que ter 2 filhos. O primeiro seria de Er, o segundo seria de Onã, e o terceiro seria dele. Mas aí Judá falou, quer saber? Eu não vou entregar meu filho não. Sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar ele crescer, porque ele é pequeno. E não pode e não se deve dar responsabilidade para quem ainda não cresceu. Não se dá responsabilidade para menino. O capítulo número 38, verso 11, a conversa de Judá é essa. Ô Tamar, volta para tua casa. Fica lá na casa do teu pai. Até que Selá cresça. Até que Selá cresça. Porque ele ainda é pequeno. Espera até que ele seja grande. Mas tem um problema aqui. Todo mundo que acha que é grande, é o grande sinal que ele ainda é pequeno. Adolescentes, eu amo vocês. Mas a parte da adolescência é a parte mais engraçada da vida. Porque o adolescente, ele está transitando da criança para o jovem adulto. Então ele jura que ele já é adulto, mas ele ainda continua fazendo algumas coisas. Ele quer o compromisso do adulto, mas a responsabilidade, fala de graça, cara. Fala de graça, cara. Ele quer os prazeres do adulto, mas não querem as responsabilidades do adulto. Fala para você, você tem que trabalhar. Não, trabalhar não. E namorar? Namorar sim. Essa fase de transição. Mas na verdade o pai sabe que não se dá responsabilidade para quem ainda está em fase de crescimento. E a grande prova que você não está pronto para assumir o que você quer é a insistência e a chateação quando você ouve não. Quer saber se a pessoa está pronta? Diga não para ela. Aí ela vai, vou desviar também. Você não tem capacidade de ouvir não? Você acha que você tem capacidade de carregar ministério? Você não consegue ouvir não? Você acha que você tem capacidade de cuidar de pessoas? Você é um brincalhão mesmo, cara. Provoque quem está perto de você e diga assim para ela, não insista. Se Deus falou não, peça para Deus te ajudar a crescer. Eu dou conta, dá nada. Pastor, quando é que eu sei que eu dou conta? Quando você sentir que você não dá conta. Para de graça. Vou falar de novo. Pastor, quando eu sei que eu dou conta? Quando você sentir que você não dá conta. Quando você achar que dá conta, você não está preparado. Mas quando você dizer, isso aqui é grande demais para mim, Deus está dizendo, agora sim. Porque grande não é quem confia na força do teu braço, grande é quem confia na força do seu Deus. Está comigo? Está comigo ou não? Aí a Bíblia diz que Tamar ficou sabendo que Judá ia tosquear as ovelhas. E a Bíblia diz que ele... Isso aqui vai dar problema. Cadê a mídia? Põe na minha cara aqui a câmera que vai pegar agora.
Não, vou gravar. Olha aqui. A Bíblia diz que Tamar ficou sabendo que seu sogro estava indo tosquenejar as ovelhas. Era festa. Aí ela disse assim: vou tirar a roupa de viúva e vou colocar a roupa de prostituta. Porque Tamar sabia que prostituta tem roupa. Aperta aqui, olha aqui, nos meus olhos verdes agora. Prostituição tem em todo lugar. E prostitutas são expostas às ruas. Eu estive na Europa, eu estive na França, eu estive na Espanha, eu estive nos Estados Unidos. E lá eu vi prostitutas mais vestidas do que moças de família no Brasil. Climão, cara. Climão. A maneira que você se veste se comunica. O que você posta diz muito quem você é. Tamar vestia uma roupa, tá bom, obrigado. Tamar vestia uma roupa e se ficou no meio do caminho. Ô Reginaldo, vou falar baixinho para só nós dois ouvir. Ela ficou no meio do caminho e disse: quando ele passar aqui eu já conheço. Quando ele passar por aqui, ele vai me querer. Eu li esse texto aqui hoje no carro. Para quem não sabe, eu estou chegando de viagem direto. Nem banho eu tomei. Quando acabar o culto, não me abrace. Estou podre. 6 horas de estrada, não estou aguentando. Ele estava na frente, eu sentado no banco de trás lendo a Bíblia. E eu fiquei lendo várias vezes o capítulo 28. Falei, cara, isso aqui tem um negócio. Eu percebi uma coisa, Jonas. Tamar não encontrou dificuldade para derrubar Judá. Ela disse: é só eu ficar aqui que ele passa. Era como se dissesse assim: fica tranquilo, quando ele passar aqui ele vai parar por mim. Vai parar em mim. Não, mas como você sabe? Eu conheço. Ô irmão, ô Samuel, eu preciso da sua ajuda com esse teclado agora. Não é guerra, é só um pouco mais de pressão. Escuta bem o que eu vou lhe dizer. Olha aqui para mim. Eu sou um pouco antigo. Quesito ministerial. E eu me lembro, pastora Jéssica, que antigamente tinha umas revelações que hoje não tem mais. Eu estou com saudade de algumas revelações. Eu estou pedindo para Deus levantar umas irmãs do coque, para entregar umas revelações daquela antiga. Sabe, pastor Mauri? Quando as irmãs levantavam e diziam: assim diz o Senhor. Teve uma reunião no inferno. Lembra desses negócios? Das reuniões. Não, parece que não tem mais reunião no inferno. Mas antigamente, Reginaldo, tinha reunião no inferno. Teve uma reunião no inferno. E o inferno fez uma reunião. E decidiu que vai derrubar algumas pessoas. Vigia. O diabo vai mandar prato. O diabo vai mandar não sei o quê. E a gente ficava tudo apavorado, dizendo: meu Deus, teve reunião no inferno. Hoje em dia, Tiago, não tem mais reunião no inferno. Parece que o diabo não precisa mais fazer reunião. Parece que o diabo já sabe. É só ele parar em alguns ambientes que tem pessoas que não é possível. Não, era como se ele dissesse assim: não precisa de reunião. Depois que acabar o culto, passa na casa dele 3 horas da manhã e dá uma olhada no que ele está acessando. Eu já conheço. Não precisa de reunião não. É só deixar ele longe da esposa alguns dias e colocar uma mulher no caminho dele. É fácil demais. Não precisa mais de reunião. Olhe para cá, eu quero profetizar de olhos abertos. O diabo vai ter que voltar, fazer reunião, porque nós tamparemos a brecha e viveremos. O diabo já sabe a maneira que nos derruba. Não, é só colocar uma roupa curta. É só uma curtida no stories dele que ele já fica todo assanhado. Não, é só dizer para ela que ela está bonitinha, que ela acha que pode trocar de marido. Grita para eu parar. Grita para eu parar. Grita. Não, mas ele está firme, Então faz assim, faz o negócio dele prosperar. Prospera ele. Dá mais trabalho para ele, que ele começa a deixar culto. Para trabalhar e ficar cansado no trabalho para não ir para o culto. O diabo já sabe onde passa para te pegar. Mas eu quero profetizar: você vai dar trabalho para o inferno. Tem alguém aqui? Eu estou sozinho. Levante as suas mãos. O diabo vai ter que lutar muito para te encontrar, porque você estará no esconderijo do Altíssimo.
Altíssimo e na sombra do Onipotente. Pega a mão de quem está do seu lado, por favor. Pega a mão de quem está do... Eu tenho que terminar. Pega a mão de quem está do teu lado, por favor. Aperte a mão dele até você sentir os ossos estralando. Olha dentro dos olhos dele e diga assim para ele: a maneira que você reage à palavra que sai do altar diz muito o quanto você acredita que vai viver dessa palavra. Se você acredita pouco, reage pouco. Se você acredita mais ou menos, reage mais ou menos. Mas se você acredita muito, reage. 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 Assim diz o Senhor: o diabo vai ter muito trabalho, mas ele não te pega mais. Não te pega. Eu sinto o peso da mensagem. Gênesis capítulo de número 49. Versículo de número 8. Jacó está debaixo da tenda. Jacó decide abençoar os filhos. Já passou, se você não fazer nada. Já passou Rúben, perdeu a primogenitura porque deitou com a mulher do seu pai. Passou Simeão, perdeu a primogenitura porque matou quem não deveria matar. Passou Levi, e com a espada cheia de sangue também não pôde assumir a primogenitura. Vem o quarto filho. Quem é, pastor? Judá. Judá entra como quarto filho e entra sem direito. Mas o que ele não sabia é que Deus havia lhe escolhido para algo bem maior. Lara, lê para nós, Lara. Verso 8, verso 9. No 10 você aumenta a sua voz. Você já sabe como que é. Vai. Não, você não está falando. Coloca o microfone para a Lara aqui, por favor. Me dá retorno para a Lara. Eu quero ouvir a Lara aqui, ó. Aqui eu quero ouvir a Lara. Lara, aquele agudo que você dá, mas agora lendo. Vai, Lara. Judá é o quê? Fala de novo, Judá é o quê? Mas deixa eu dizer uma coisa: leãozinho cresce. Eu vou tentar de novo. Ele ainda é pequeno, mas ele vai. Eu queria que você olhasse nos olhos de alguém, por favor. Olha dentro dos olhos dele e diga assim: eu ainda. Tá fraco, diga: eu ainda sou pequeno, mas eu vou crescer. Mas eu vou crescer. Mas eu vou. Quem vai crescer? Quem vai crescer? Levante as suas mãos. Wesley, isso é promessa, Wesley. Levante as suas mãos aos céus. Levante as suas mãos aos céus. Eu estou falando de crescimento financeiro. Eu estou falando de crescimento espiritual. Eu estou falando de crescimento conjugal. Assim diz o Senhor: você vai crescer. Pega a mão de quem está na sua direita. Pega a mão de quem está na tua direita. Pega na mão de quem está na tua esquerda. Pega a mão dele. Olha nos olhos dele. Tambor, Tiago, tambor. Olha nos olhos dele e diga: aproveita para ser meu amigo agora. Aproveita para cuidar de mim agora. Aproveita para tirar foto comigo agora. Eu vou crescer. Eu vou crescer.
crescer. Eu vou crescer. O teu negócio vai crescer, tua família vai crescer, tua empresa vai... Tem alguém comigo? Eu estou profetizando. Denis, vai crescer, Denis. Pastor Fábio, vai crescer. Vai que tem alguém aqui ou não? Vai. A família vai crescer. Haverá. Levante a mão direita ao céu. Pega o ombro de alguém. Mas você tem que... Eu vou falar igual baiano agora. Cadê os baianos dessa igreja? Tem baiano aqui? Pega o ombro dessa pessoa. Dá um sacude dela. Dá um sacude dela nela. Dá um sacude dela nela. Rebacalassúria. Remicantaramacalassúria. Sacode ela e diga: foi liberado. O céu decretou. Você viverá um tempo de crescimento. De crescimento. Remanda cauaça. Plevetere plavacia, recapara. Isso aqui é profecia. O meu Senhor vai te fazer crescer. Tiago, eu estou sentindo o peso da revelação. Você pode me emprestar a mão de novo? Você pode? Pega o ombro dele. Pega o ombro dele. Pega o ombro dela. Pega o ombro dele. Pega o ombro dela. Me dá retorno aqui, Rony. Olha dentro dos olhos dessa pessoa e diga para ela: leãozinho é leão. Leãozinho é leão. Leãozinho é leão. Leãozinho tem alguém que está comigo aqui? Você pode ser pequeno, mas é leão nas mãos. Lê, Lara, lê. Judá é um leãozinho da presa. Judá é um leãozinho da presa. Você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Pera, Lara. Olha o que está escrito. Você é... Judá é um... Você ainda é leãozinho. Mas continua lendo a partir do ponto. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como leão. Peraí. Ele é leãozinho, mas se comporta. Não. Eu vou embora daqui. Eu vou tacar esse sapato e é 43. Eu vou tacar lá embaixo ele. Olha para os olhos dessa pessoa e diga: você é leãozinho, mas precisa se comportar como leão. Mas precisa se comportar como leão. Mas precisa se comportar. Pastor, eu não me entendi. O Senhor está dizendo: você ainda não é, mas precisa se comportar como se já fosse. Eu não preciso ser pastor para me comportar como pastor.
Eu não preciso ser líder para me comportar como líder. Eu não preciso ser pregador para me comportar como pregador. Eu ainda estou em formação, mas me comporto como a promessa já estivesse cumprida. Ele se agacha e se deita como leão e como leoa. Quem o despertará? O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus. Lê de novo, Lara. O cetro não se afastará de Judá. O cetro é o cajado que fica na mão do rei, que é símbolo de autoridade. Nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. 11. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o filho da sua jumenta, a videira mais excelente. Lavará as suas roupas no vinho, e a sua capa em sangue de uvas. Pastor, isso aqui é o quê? Isso aqui é uma promessa sobre o Messias. No Antigo Testamento é conhecido como profecia messiânica, porque de Judá vai vir Jesus. É por isso que Jesus é o leão da tribo de Judá. Você que está conhecendo o Evangelho agora, quando esses moços cantam, essas moças cantam, que ruja o leão, você fica, leão? Esquisito. Que leão é esse? Esse leão é Jesus Cristo. Ele é o leão da tribo de... Então o que Deus está dizendo é, Judá, dentro das suas entranhas, está sendo gerado o Messias. Então, Judá, se cada tribo tem um animal como teu representante, quem representa a tua tribo será um. Grita, pastor. Por que leão? Porque leão é símbolo de poder. Não é por acaso que o leão é o rei, não apenas da selva. O leão é o rei do mundo. É por isso que Judá vai ser representado como um leão, porque o leão é o mais forte. O leão é o mais e o mais poderoso. O mais forte e o mais... Ô Lara, coloca força na voz e lê Provérbios capítulo 30 e versículo de número 29 e 30. Mas no 30 você sobe a voz, sobe o tom, sobe o tom. Lê o 29, Larinha, vai. Há 3 que têm passo elegante. Vai. Na verdade, 4 que são Sobe esse teclado. no andar. O leão, o mais forte dos animais, que não foge diante de nada. O leão, o mais forte dos animais, que não foge diante de nada. O leão, o mais forte dos animais, que não foge diante de nada. O leão, o mais forte dos animais, que não foge diante de nada. O leão, o mais forte dos animais, que não foge diante de nada. O leão, o mais forte dos animais, que não foge diante de nada. Jesus é o leão da tribo de... Levante a mão direita. Não, você não levantou que eu estou te vendo. Levanta essa mão direita, estica esse cotovelo, pega o ombro de alguém, sacode o ombro dessa pessoa e diga para ela, o leão vai rugir na sua casa. O leão vai rugir na sua história. O leão vai lutar a sua guerra. Tem alguém que acredita nisso aqui? O leão é o mais forte dos? O leão é mais forte dos? Você lembra que de Judá veio Jessé? Que de Jessé veio Davi? Que de Davi veio Salomão? E 40 gerações até Jesus. Está comigo? Diz amém.
Salomão, quando construiu o templo, conhecido como Templo de Salomão. Lembra que quem fez a planta foi quem? Davi. Quem construiu? Sabe o que Davi colocou na planta? Espalha leão sobre o templo. Lembra a estrutura do templo? Ouro batido, pedra preciosa. Ele disse assim, ó, faça uma escada. Faça uma escada de 6 degraus. Quantos degraus? Nessa escada, a cada degrau, vocês vão esculpir da escada, com ouro, um leão. Então, para cada degrau, um leão na direita, um leão na esquerda. No segundo degrau, um leão na direita, um leão na esquerda. No terceiro degrau, leão na direita. No quarto degrau, um leão na direita. No quinto degrau, um leão na direita. No sexto degrau, um leão na direita, um leão na esquerda. 6 degraus, 2 leões por degraus. Quantos leões tinha? 12 leões. Façam um trono de ouro. E na cabeça do trono, onde se coloca o braço, o rosto de um leão. Na esquerda, o rosto de um leão. Porque quem chegar aqui precisa saber. Saber o quê? O leão reina sobre esse trono. Ô Lara, quer ler? Eu não sei se eles vão aguentar, mas deixa eu arrumar para você ler legal, tá? Ô Samuel, eu preciso de um fundo musical de um leão por degrau. Assim, calma aí que eu vou tentar explicar. Achou o som aquele lá? Achou? Então tá. Ô Tiago, eu preciso que os tambores vai ter que rungir alguma coisa aí. Não pode só fazer barulho de pum, tambor. Tem que fazer barulho de leão. Eu não sei, eu não sou músico, eu sei pregar. Eu me viro aqui, você se vira aí. Mateus, faz aquela baixaria que você sabe fazer com esse baixo. Tá. Lucas, eu não preciso nem dizer, você já sabe. Então, o que Salomão estava dizendo era mais ou menos isso. Quando eu colocar o pé no degrau, vocês têm que saber que nesse degrau que eu coloco o pé tem um. E esse leão sustenta onde eu vou. Cada degrau tem um. E cada degrau é sustentado pelo leão que eu vou. Então quando Salomão colocava o pé, não era isso. Tiago está desviado. Você sentiu que o Tiago está desviado? Vou tentar de novo. Aumenta esse teclado que pareceu a buzina do cara que está vendendo o picolé lá no carnaval. Manda o dedo nisso aí, cara. Aumenta. Senhor, ajuda eles não sabem o que fazem. Perdoa eles também, Senhor. Então, quando coloca o pé, por que você pisa com tanta segurança? Tem um leão nesse degrau. Eu estou subindo com segurança. Por quê? Tem um leão nesse degrau. Para cada degrau tem um leão. É isso. É isso aí, não sai disso. Larinha, vamos ler, Larinha? 1 Reis, capítulo 10, verso de número 19. Lê, Lara, lê. O trono tinha 6 degraus, e o encosto do trono ao alto era redondo. De ambos os lados do assento havia um braço, e a figura de um leão junto a cada um dos braços. 12 leões estavam ali sobre os 6 degraus. 12
perguntou: por que 12 leões? Um leão para janeiro, um leão para fevereiro, um leão para março, um leão para abril, um leão para maio, um leão para junho, um leão para julho, um leão para agosto, um leão. Assim diz o Senhor: você ainda está em fevereiro, mas o leão de março já está. Será que eu estou sozinho aqui? Apocalipse. Apocalipse. Capítulo número 5. Eu vou terminar lendo. Apocalipse, capítulo número 5. Lê, Lara. Verso 1 até o verso 5. No 5 você grita. Faz alguma coisa. Vai. Vi na mão direita daquele que estava sentado no trono um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. Vi também um anjo forte, que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. E eu chorava muito, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Então um dos anciãos me disse: não chore, eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os 7 selos e abrir o livro. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para abrir os 7 selos e abrir o livro. Aí João perguntou: mas quem é ele? E a igreja cantou: Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder e equidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, poder. levante as mãos e diga: Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. que ruja o leão. Ruge. Eu quero que Votuporanga ouça o que eu vou dizer. Hoje é 17 de fevereiro. Isso aqui não é Oba, isso aqui não é Auê, isso aqui é o leão de Judá rugindo. Tem alguém comigo aqui ou não? Tem alguém comigo aqui ou não?
Levante as duas mãos. Que ruja o leão. O leão está rugindo. Quem é ele? Pastor, que dopamina é essa? Essa aqui é a dopamina da palavra. Eu não preciso de cocaína, eu não preciso de maconha, eu não preciso de crack, eu não preciso de uísque. Aqui, amanhã não tem ressaca, amanhã tem alma cheia, espírito renova. Alguém está comigo ou não? Alguém está comigo ou não? Para terminar, para terminar, para terminar, para terminar, para terminar, para terminar, nós vamos cantar o descendente de Davi. Quando chegar que ruja o leão, você que vai ficar na terra, quando a trombeta tocar, você continua no chão parado e senta. Mas você que vai subir, você vai tirar o pé do chão. Passou para que pular? Porque a gente não sabe voar ainda. Desce para voar, eu ia voar. Mas já que eu não vou pular. No carnaval tem gente pulando desde sexta. Eu não vim fazer o velório de Jesus, eu vim adorar quem está vivo. Não, eu vim adorar quem venceu a morte. Não adianta me olhar com a cara feia não. Vai virar uma panela de pressão isso aqui. E eu quero ver explodir esse lugar. Mas não é de emoção da carne, é emoção do Espírito que nós nos alegramos. Olha para quem está do teu lado e diga: amanhã você não tem ressaca. Amanhã você não tem dor de cabeça. Não precisa passar na farmácia para pegar Sorrisal. Amanhã você não tem dívida com traficante. Amanhã você acorda falando em línguas com o leão da tribo de... Levante as duas mãos e vamos dizer quem é ele. Diga quem é ele.
homem mais notável, ele ama a justiça, odeia a iniquidade. O descendente de Davi, Descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça, odeia. sai do chão, adentro é filho. O descendente de Davi, o homem mais notável, ele ama a justiça. Deixa rugir, odeia deixa rugir. a iniquidade, e ruge ao leão, e a terra estremeça, diante da majestade de Deus. E ruge ao leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. E ruge ao leão, e que a terra estremeça, diante da majestade de Jesus. Você pode adorar a Ele, você pode. Uracalabacalabacharabacalabacai. Urabacandaracomedecalabachandarabai. Urabacandarasuribicandarasurya. Urebecalabacalamashandarabakai. Urabacandarasuribicandarabacalamasuria. Uribicandaracalamasuria andarabakai. Uribicalamacalamasuria andarabakai. Urabacalamacalamasuria Urabacalamasuribicandarasuribikai. Urabacandaracalamasuria. Urabacandarasuribicaria suribitai. Urabacalamanaramasuribicaria suri. Uribicalamarabacarabacarabacoribicaribipá. Uribicalabacoribicandarasuribicária comidifa. Urabacalamacalamasurbicandoramba. Uribicalamacaramasurbicária suri. Uribicandorabacalabachandarabaia. Uribicalamacandarasuribicandarabaya. Eu sinto a presença do leão aqui. Eu sinto a presença do leão aqui. Só quem sente a presença do leão por um minuto, abra sua boca e comece a dizer glória, vai. O fundo musical é a sua adoração. Vai. Quem tem glória diz glória. Quem tem aleluia diz aleluia. Quem tem línguas estranhas fala em línguas estranhas. Essa semana o leão vai rugir. Vai rugir em São Paulo, vai rugir no Mato Grosso, vai rugir em Brasília, vai rugir no Brasil, vai rugir em Votuporanga, vai rugir no Senado, vai rugir no STF. O leão vai rugir. Tem alguém comigo ou não? Tem alguém comigo ou não? Alguém adora o leão? 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 Alguém adora...
Me dá um envelope. Eu preciso selar essa palavra. Eu sinto o peso da revelação. Esse mês ainda o leão vai rugir. Eu preciso de uma intervenção divina. Vai chegar.